obra ela não é feita pelo um estalo, pelo somente um insight, né? Que tem todo um processo de construção, de pesquisa, de erros e de acertos. Eu sinto que eu crio muito a partir da memória. Eu acho que a memória ela é a palavra mais presente no meu processo artístico. Primeiro, meu processo ele é totalmente empírico, né? Eu sou autodidata no meu trabalho. Tenho um pouco do estilo steampunk que veio me influenciar, como se fosse um insight, mas realmente tem a ver com as vivências e com as memórias e com essa vida urbana, porque eu vivia no interior, no campo, e essa vida urbana, essas memórias, elas se mesclam e ajudam nessa composição. É como se houvesse uma hibridade de tempos e espaços, e isso também é como se fossem os fios com que eu vou tecendo a minha arte. As minhas obras são um texto, né, que levam os espectadores a pensarem sobre a sua relação com o meio ambiente. Por isso que eu falo que a minha arte ela é um discurso ambiental. Eu sou Sandro Carvalho, sou artista plástico, sou oriundo de Miracebas, é uma vila próxima a Bragança, natural do interior. E desde criança eu sempre tive essa aptidão pela arte, sempre na forma de brincar com argila na beira do rio, de desenhar. E isso faz parte da minha identidade. Esse eu artista, eu não me imagino sem estar produzindo arte. Então ela faz parte da minha vida, é a minha essência, é como se fossem os meus pulmões, né? Eu não posso viver sem pulmão, preciso respirar. Eu falo muito que a arte, ela é na verdade, ela é todo esse processo do primeiro feeling, onde vai acertando, errando, buscando materiais, trocando de cores, de forma, até chegar a esse objeto artístico que vai para a galeria. A arte ela está em todo esse conjunto de pesquisa, em todo esse conjunto de experimentações que se teve, né? O objeto final ele já está ali para disposição de uma próxima mudança dos olhares que vão vir, dos questionamentos, das críticas e tal, de todo um outro processo que também vai alterar ele. E é muito importante a gente mostrar o artista castanelense da sua forma de pensar. Como ele pensa essa arte, como ele produz isso. Meu nome é Nil Cerqueira, eu tenho 35 anos e há alguns anos eu venho me dedicando aos trabalhos artísticos diversos. Geralmente eu vou lá nas histórias que eu ouvia, eu vou lá nos sentimentos que eu tinha de ter uma família ribeirinha, de mergulhar no rio, das cores. Eu penso muito sobre isso quando eu estou criando para pintura, principalmente, né? A floresta. E não é porque eu sou da Amazônia, não. É porque a memória, ela vem com cor, com cheiros, ela vem com lembranças. Então, a natureza, mulheres, as cores das pessoas também. Assim, e eu não me coloco ali numa gaveta do regionalismo, né? Eu penso aquilo ali como um mundo que existe dentro da minha cabeça, um mundo que faz eu me movimentar, um mundo que faz eu levantar e pintar uma tela. É como se eu estivesse mostrando um pouco do que tem dentro de mim, um sentimento ali que eu expresso com pinturas e cores, mas são geralmente memórias. Eu não me prendo somente à pintura, eu não me prendo a objetos, à escultura, né? Porque eu trabalho muito com instalação. Eu gosto muito do processo da instalação, que é provocativo. Me sou Teodoro Negrão, sou artista visual, nascido em Belém, morando em Castanhal há 13 anos. Quando eu chego aqui, eu já trago um processo criativo, né, de mudanças até do meu processo, né? Como eu falei, eu sou artista visual e eu trabalho com várias técnicas dentro da plástica. E aqui em Castanhal eu tenho a oportunidade de desenvolver o meu trabalho, né?
Como trabalho com variadas técnicas, não só escultura, não só pintura, né? Perpasso pela metalurgia, pela joalheria, por tecidos, enfim. E aí trabalho dentro desse conjunto, pego esse conjunto de técnicas e transformo em instalações. Há 13 anos eu venho trabalhando dentro do meu processo como artista na temática da não banalização, né, da violência, né, dessa naturalização da violência que vem acontecendo dentro dos nossos processos. Hoje, nessa nova experimentação que eu estou fazendo, eu trago a estilogravura como base, né, do objeto artístico, né, e da pesquisa eu trago a fotografia. E junto a gente vai construindo essa nova identidade. Quando eu vim morar para a cidade, em Castanhal, pela falta de matéria-prima, eu comecei a utilizar resíduos sólidos, sucata, para a composição desse meu trabalho. E o meu trabalho, na verdade, representa e faz uma crítica a esse ser humano que tenta se constituir do inorgânico, do que não é natural. E denota o meu trabalho vem tentar fazer essa crítica a uma sociedade que vive uma grande crise, uma crise humana, uma crise espiritual, uma crise de valores. Então é uma arte de protesto, uma arte de realmente crítica no sentido de tentar despertar o olhar dos espectadores de arte sobre a nossa relação com o mundo e nossa relação com o meio ambiente. Eu fico pensando muito sobre por que as pessoas se tatuam, né? Porque a gente se tatua na humanidade, há registros, né, de tatuagens assim de 9.000 anos, 15.000 anos. Então, eu acredito que o corpo ele tinha essa mesma função ali. Eles estavam contando de onde tu era, de que comunidade tu pertencia, de que região tu estava vindo, já que a gente era muito nômade, né? Então eu acho que comunica e toca os corações da mesma forma que um quadro que eu pinto, com a relevância de estar indo no corpo de uma pessoa, né? Que pode ir mais longe. Eu penso o corpo da pessoa como uma tela também. Não é uma coisa que eu faço desde sempre. Eu tive que aprender a fazer isso também, né? Eu tive que aprender a pensar o corpo como suporte. E foi um processo relativamente longo, vai fazer 9 anos que eu sou tatuadora, né? E eu comecei a pensar a tatuagem para um jeito de me fazer viajar pelos lugares, né? Que foi um retorno financeiro que eu encontrei dentro da arte, né? Porque também não dá para fazer arte sem recursos. Foi uma via mais rápida entre fazer arte e receber para continuar fazendo isso. Eu acho muito importante a gente pensar que nada está feito, nada está pronto. A ideia está até produzida, às vezes a gente vai para o final das coisas para entender o começo, enfim. O meu objeto ele não é acabado. Ele está ali na disposição para ser mudado, porque ele é construído através desses atravessamentos, de pessoas que frequentam o meu ateliê, de amigos que vêm, de pessoas que eu busco para fazer essa troca de como está andando o processo, por onde ele está indo. E então ele é sempre alterado, ele está sempre à disposição dessa alteração. Eu percebo que as pessoas elas ainda não estão conseguindo observar a plástica na questão sem ser do belo, né? A gente tem que, parece que sempre trazer o belo. Eu trabalho muito com a coisa do grotesco, da ideia de uma cena teatral, né? Devido a ter, eu acho que, nascer como artista dentro desse processo do teatro, né? Eu trago todas as minhas exposições, elas são cenas, elas são compostas por esse objeto, por isso são instalações. Então. Dentro desse processo, não só de criação, né, mas de formação de mim mesma, porque eu penso, há muitos anos eu penso a arte como instrumento, como a minha palavra, como me colocar no mundo, através dessas coisas que eu percebi, primeiro como uma habilidade ali de criar uma coisa, de fazer um desenho. Então, eu acho que a arte
ela meio que foi me criando também, me colocando no mundo, assim, me deixando existir. E eu começo a pensar esse processo artístico, esse fazer artístico, pensando a arte como uma coisa que primeiro toca o coração. Eu realmente falo sempre sobre isso, né? Que não existe um jeito certo ou um jeito errado de fazer arte, mas o que te toca é o que tu já está fazendo arte, o que toca o coração de outras pessoas também. A arte ela assume um papel importante em uma sociedade de sensibilização dos indivíduos, da própria questão do respeito pelo outro, de ter um olhar além, um olhar sobre o próprio mundo, o modo de entender o mundo. E eu sempre utilizo isso também nas minhas aulas, né? A partir de uma abordagem interdisciplinar, relacionando isso e colocando conteúdos culturais, conteúdos artísticos dentro das minhas aulas. É uma forma também de trabalhar essa sensibilidade dos nossos alunos, trabalhar suas memórias, seus conhecimentos, e defendo a ideia dos nossos artistas estarem nesses espaços de educação, estarem dentro das escolas, levando esse conhecimento artístico que é tão importante para uma sociedade. Não tem como a gente pensar o fazer artístico sem pensar em coletividade também. Não pessoas juntas, não estou falando de um grupo de pessoas juntas fazendo arte. Eu falo de uma colaboração da cidade com os artistas da cidade, onde pode ser um ponto de cultura que te ensine a pensar a arte também, né? Porque às vezes a gente tem muitas habilidades, mas não consegue pensar isso como escrever um edital, como participar de um concurso, os caminhos que te levam a colocar a tua arte no mundo e te trazendo recursos, né? A arte ela assume um papel primordial numa sociedade, na sensibilização dos indivíduos, no respeito, e tudo perpassa pela educação. Então a arte é necessário que ela esteja nas escolas, né? Eu, como artista e também como professor, eu defendo a educação pela arte. Essa é a minha busca dentro do processo artístico, dentro da plástica. Fazer com que as coisas sejam alteradas. Então eu acredito muito que a gente pode mudar a sociedade com a arte, né, por ela ser uma ferramenta fundamental nesse processo. A arte ela é primorosa, a arte é um caminho muito sólido de resultados, ela fala mais do que a gente imagina. Quando a gente começa a se permitir, a pesquisar, a entender, a tirar o ego e começar a se moldar com isso também é importante. E essa é uma arte comportamental, é uma arte ativista. O meu trabalho sempre vai ser de uma mulher da Amazônia. Fala de uma coisa mais universal, mas eu estou sempre dialogando aqui com os nossos rios, com a nossa floresta. E não tem divisão também entre o trabalho que eu coloco e a região onde eu nasci.